Hoje com o pastor Joseph Prince. Cumprimente 3 pessoas ao seu redor, pois nas próximas 3 horas eles serão seus companheiros. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. E mais uma vez me permita dizer que quando você ouve um testemunho ser dito, tem um propósito. A Bíblia diz que eles venceram a Satanás pelo sangue do Cordeiro. Número 1. E pela palavra do seu testemunho. Quando você testifica daquilo que o Senhor fez, você vence o inimigo. Amém? Pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Então, o testemunho tem que ser, na verdade, daquilo que Jesus tem feito. É sempre aquilo que Jesus fez na cruz que nos traz a salvação. Foi o que Jesus fez por nós na cruz que nos traz a cura. Foi o que o Senhor Jesus fez na cruz que nos traz também paz e nos liberta de ataques, de pânico e também de ansiedade. Foi aquilo que Jesus fez na cruz, quando ele foi crucificado e removeram dele todas as suas roupas. Uma das últimas coisas que ele viu foi os soldados lançando sorte sobre as roupas de Jesus, e a Bíblia diz que nós conhecemos a graça do Senhor Jesus Cristo, que mesmo sendo rico, pode dizer amém? E olha, a graça do Senhor Jesus Cristo, que mesmo sendo rico, por nós ele se tornou pobre. Ele se tornou pobre por nós na cruz, para que você, pela sua pobreza, se torne rico. E a riqueza ali no contexto não tem argumento, está se referindo a coisas materiais e financeiras. O contexto deste verso mencionado, nós encontramos Paulo falando, exaltando os coríntios para que deem com alegria e para darem aos santos que estavam em Jerusalém. Ele pedia por isso e falava que ele tinha visto tanta generosidade na igreja de Macedônia. Então, o contexto está muito claro. Que Deus quer que você se enriqueça. Não tenha medo disto, certo? Deus quer te dar abundantemente mais. Deus não quer te ver em dificuldade. E olha bem, já foi tudo pago. Já foi tudo pago. Foi tudo pago por Jesus Cristo na cruz. Amém? Ele abriu o caminho. Amém? Ele pagou as nossas dívidas para com Deus. Agora o solo está preparado. Semeie com cuidado. Amém? É por isso que semeamos não porque devemos, mas porque temos semente. Amém? No Antigo Testamento eles deviam para Deus tudo. Amém? Mas hoje somos ricos por Jesus Cristo. Agora que somos ricos, então nós dizimamos. O dízimo não é para o mundo, o dízimo é para as pessoas que são ricas. Amém? Dizimamos para mostrar de onde as nossas riquezas vêm. Dizimamos para mostrar a todos os principados e potestades, mostramos ao mundo que Deus é a nossa fonte. Deus é o provedor. E devolvemos para Deus uma porção do muito que Deus tem nos dado. O que Deus não nos dá, nós não precisamos dizimar. As pessoas do mundo não têm que dizimar. O dízimo é um privilégio daqueles que são ricos. E hoje nós somos ricos. Você diz, pastor Prince, fala isso para o meu banco e ele vai te mostrar a minha conta e você vai ver que não é bem assim. Não é o ponto. Eu estou dizendo que você é rico, mesmo você sabendo ou não. Mesmo você experimentando ou não, o fato é de que Deus já proveu tudo. Aprendemos há 2 semanas atrás que quando Josué envelheceu, Deus falou para ele. E 2 capítulos antes, em Josué, no capítulo 11, a Bíblia diz o seguinte, que a terra havia descansado da guerra. Josué conquistou até que não havia mais terra para conquistar. E a Bíblia diz que a terra descansou da guerra. Mas olha, 2 capítulos depois, Deus fala para Josué, em Josué 13, ainda há muita terra para possuir. Não para conquistar, mas possuir. Ou seja, você precisa saber que a guerra já foi vencida pelo Senhor, mas ainda há muita terra para possuir. Amém? E o inimigo está segurando a nossa herança. São invasores. O lugar não é deles. E Caleb falou para Josué, com 85 anos, estou tão forte hoje como quando Moisés me enviou, quando eu tinha 40 anos. Ele não estava mentindo, ele estava sob a lei. Amém.
Caleb disse a Josué: sou tão forte hoje como eu era para a guerra, tanto para entrar como sair, ele disse, para atividades diárias como também militares. Ele disse: sou tão forte hoje. Amém. Olha isso, igreja. Ele disse: me dá essa montanha. Certo? Aprendemos que ainda há muita terra para possuir e o jeito de possuí-la é com o mesmo espírito e a mesma fé que Caleb tinha. Deus falou de Caleb. Há um outro espírito nele. Amém. Creio que era espírito de fé. Nós vamos aprender isso hoje. Amém? E aprendemos também que, sabe, só porque temos fé não quer dizer que rapidamente teremos as respostas que precisamos, a materialização daquilo que nós precisamos de Deus. A manifestação vem de Deus. A nossa parte é crer que Deus tem a provisão para nós. Cremos que Deus dará, mas a manifestação não é a nossa parte. Pode se manifestar a 30 por 1, como a sua cura. Se a manifestação é 30 vezes, então nós temos mais 70 vezes, que ainda não se manifestou. Talvez ficou ainda alguma dor, é pouco, mas é 30%. Certo? E olha, Jesus falou 30 vezes, 60 vezes. Agora a manifestação é maior e menos daquelas dores no corpo. 40% do problema. Então, Jesus falou o quê? 30 vezes, 60 vezes e 100 vezes mais. O que é isso? A manifestação plena. A nossa parte não é preocupar com a manifestação plena, e sim, é só acreditar que recebemos e dar graças por isso. Amém? Agradeça. É esse espírito de fé que Deus está procurando. Posso ouvir um amém? Glória ao nome de Jesus. Que bom, esta igreja está viva. Glória a Deus. Aleluia. É bom ter uma igreja viva logo de manhã. Amém? Então vamos agora a Lucas capítulo 4. Jesus voltou à sua cidade natal. E que cidade era essa? Nazaré. Amém? Quantos já foram lá? Nazaré ainda tem aquela antiga sinagoga. Não é a sinagoga original. Foi construída onde a sinagoga de Jesus estava antes. Ele cresceu ali, a fonte de Maria ainda continua lá, as mulheres ainda tiram água daquela fonte. É Nazaré. Ele voltou para a sua terra natal. Amém? Ele tinha voltado para a sua cidade onde ele cresceu. Ele voltou para casa. O menino que venceu na vida, foi assim, certo? Um garoto que saiu de uma pequena cidade. Eles tinham que ficar alegres, certo? Mas não ficaram. Mas eles falaram: este não é o filho de José? Como ele faz esses milagres que nós ouvimos falarem? Que muitos estão falando, as pessoas estão falando. Ele não é o filho do carpinteiro? Ou seja, só o filho de um carpinteiro? O mundo não entende o caminho da graça. O mundo pensa que quanto mais conquistas você tiver no seu nome, então é compreensível que você faça mais. E você está mudando a história, mas se você vem de uma família que é muito pobre, ou você tem uma certa história que não é muito boa, mas é obscura, a sua história é muito escura. Você se envolveu com gangues e se envolveu com todos os tipos de vícios e mesmo assim, Deus está te usando agora? Ou é só um filho de carpinteiro? Não é? E a Bíblia diz que Jesus falou o seguinte. Vamos ler. No verso 24. Nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Em outro lugar diz: um profeta não tem nenhuma honra. Ou seja, ele tinha que ter honra, a não ser na sua pátria. Olha, é sempre assim. Deus pode usar todo mundo, mas não quem nós conhecemos. Os irmãos de Davi tinham ciúmes dele e falaram para ele quando ele levava pão e queijo, certo, para os seus próprios irmãos, porque o pai havia pedido isto. Os irmãos olharam para ele e disseram: com quem você deixou aquelas poucas ovelhas? Era só ciúme e ciúme. Nós conhecemos bem o seu coração, você veio espiar a guerra. Mas depois de um curto tempo, Davi iria segurar a cabeça de Golias. Deixe-me falar isso. Deus pode te usar. Deus pode te usar. Qualquer um de vocês. Amém. De fato, quanto mais obscura e difícil for a sua história, com muito mais glória e muito mais evidência, Deus vai te usar. Amém. Quando você olha para um grande artista, quando eles pintam e houve uma competição para quem pudesse ilustrar paz, certo, entre os artistas, houve uma competição e eles fizeram algumas pinturas sobre
o pôr do sol e também as montanhas lindas, grandes, com uma neve em cima delas, e também todos os tipos de cenários lindos. Alguns fizeram pastos verdejantes, mas a vitória foi para um que, na verdade, quando você olhava primeiramente, havia tempestade e também ondas batendo numa montanha e as ondas se elevavam bem alto e a tempestade era bem forte e os ventos dobravam as árvores naquela pintura. E quando chegava mais perto, dava para ver um ninho. E uma ave mãe alimentando os filhotes e os cobrindo com suas asas. E os filhotes em paz. A paz não é a ausência de circunstâncias contrárias. Paz é ter paz no meio da tempestade. É o que Jesus nos dá. Amém? Posso ouvir o amém? Então nós podemos ver que muitas vezes Deus usa as pessoas, tiver uma história tipo assim. Amém? E você diz, minha vida é uma bagunça, Deus pode te usar. Amém, porque você é candidato à sua graça. Não quer dizer que tendo muitas conquistas, Deus não pode te usar. A Bíblia diz, vejam bem, meus irmãos, que muitas pessoas na carne, de forma natural, não muitos que são nobres, não muitos que são ricos, não muitos que são fortes, não muitos que são sábios no mundo são usados por Deus. Ele não disse nenhum, ele disse não muitos. Ok? Sabe por quê? Porque eles tendem a confiar nas suas qualificações e tendem a confiar em seus talentos, tendem a confiar em pessoas, tendem a confiar em conexões. E quando você faz tudo isso, Deus não recebe a glória. Aprendemos na semana passada que Deus queria que Baraque fosse vitorioso sobre Cícera, o capitão do exército dos inimigos que se levantaram contra Israel. Mas Baraque estava no momento falando com Débora, que era a profetisa que estava entregando para ele a palavra, que Deus entregaria a ele Cícera nas suas mãos. Mas o que Baraque fez? A palavra foi dada, entregarei o inimigo nas suas mãos. Nas mãos de quem? Nas mãos de Baraque. E o que ele disse? Se tu não fores comigo a profetisa para a batalha, eu não irei. Ela então respondeu isso. Você vai vencer a guerra, mas o crédito não será seu. O crédito será de uma mulher, não ela, outra mulher, que esmagou a cabeça do inimigo. Lembra da história na tenda? Certo? Então, Deus queria dar a ele a vitória, mas o fato é que não confiamos em Deus. Então a nossa vitória é parcial. É como Judá, a Bíblia diz que Deus falou para Judá, você vai subir primeiro e derrotar os inimigos. Mas Judá chamou uma outra tribo do seu irmão, a tribo de Simeão, vem comigo. E eu vou lutar com você e você luta comigo. Deus disse, você deve subir primeiro, Judá, antes dos irmãos e vai lutar. Deus não disse, sabe, chame algum irmão contigo. Mas ele convidou o seu irmão e ele conquistou vitória em cima de vitória, em cima de vitória, mas olha bem, não puderam expulsar alguns dos inimigos que tinham carros de ferro. E daí? E daí se era de ferro, para Deus podia ser feito de papelão. Estou certo? Então, estamos falando de fé. Eu creio que Deus vai nos ensinar sobre a fé durante essas semanas. Amém? E nos mostrar que a fé vai nos fazer possuir as nossas bênçãos e tomar posse da herança. Trazer para cá aquilo que já foi providenciado no mundo espiritual. Amém? Tudo já foi providenciado. Posso ouvir um amém? Aqui então temos Jesus na sua cidade natal e ele disse isso. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. E a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. Esta área de Tiro e Sidom foi construída por Alexandre o Grande. Estas eram cidades famosas dos gentios e, na verdade, em uma época, Tiro ficava bem no litoral, perto do oceano, e Sidom ficava aqui, do outro lado, e uma estrada ligava as duas. E agora está tudo destruído em ruínas. Alexandre o Grande as construiu e se tornaram grandes cidades, mas não estão em Israel, estão ao norte de Israel. É um lugar dos gentios. E foi para lá que Elias, o profeta de Israel, foi enviado por Deus. Olha,
A Bíblia diz que haviam muitas viúvas no dia de Elias. Mesmo assim, quem recebeu os benefícios do ministério deste profeta? Quem desfrutou das provisões pronunciadas por este profeta? Amém? Ele falou à viúva de Sarepta, que não era israelita. Ele disse a ela que, eis, a vasilha com a farinha que estava na sua casa não acabaria. E também o óleo que ela tinha. Amém? A lata com óleo se tornaria algo interessante. Uma fonte. Tudo bem, ninguém riu. Só queria ver se você estava prestando atenção. E a lata de óleo, certo? Não esvaziaria. Então a vasilha com farinha não ficaria vazia. E também a lata de óleo não ficaria vazia. Deixe-me dizer isso. Foi uma provisão para toda a família. E agora ela teria como fazer o seu bolo. E também óleo para cozinhar, para ungir e também usar nas lâmpadas. Usavam para eletricidade, também para comida. Amém. Óleo de azeite que eu recomendo. Cozinhar com esse óleo é muito saudável. Amém. Glória a Deus. Amém. Quem recebeu esse benefício? A viúva de Sarepta. Ela não era judia, era gentia. Então, primeiramente, temos o milagre da provisão. Diga provisão. Amém. O próximo. E neste texto você vai ver que Jesus estava dando uma resposta. Qual foi? Eles estavam falando sobre como ele era o filho de um carpinteiro, falando entre eles, murmurando entre eles. Então ele falou sobre esses assuntos, sobre os gentios. Ele falou de 2 milagres, só de 2 milagres. E eu vou mostrar para você a reação deles primeiro. Mais em frente. E todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira. Olha bem, porque eles ficaram irados com estas ilustrações. Quando ele abriu as escrituras, ele estava na sinagoga de sua cidade e ficou em pé para ler. Não ficaram irados com ele por isso. Ele leu: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para curar os quebrantados de coração, para abrir a prisão aos presos. E ele continuou dizendo: a proclamar liberdade aos cativos, para pregar as boas novas, anunciar o Dektos, que em grego é o ano aceitável do Senhor. Dektos é o ano quando o favor de Deus e as bênçãos de Deus serão abundantes. E o dia da vingança do nosso Deus, ele não mencionou. Isso está em Isaías. Ele estava lendo no livro de Isaías. E em Isaías, fala anunciar o ano aceitável do Senhor, vírgula, e o dia da vingança do nosso Deus. Mas Jesus fechou o livro no ano aceitável do Senhor. Por quê? A sua primeira vinda é para trazer o favor de Deus e sua bondade. E ele fechou o livro. E onde ele fechou o livro, devemos fechar o livro. Alguns querem que eu abra o livro e pregue sobre vingança. Não estamos na dispensação da vingança. Estamos na dispensação da graça. Na dispensação do ano aceitável do Senhor. Amém. Onde a graça e a bondade de Deus são abundantes. Posso ouvir um amém? Olha, alguns querem que eu pregue o dia da vingança do nosso Deus. Podemos até falar do dia da vingança, mas não chegou ainda. Vai ser na segunda vinda de Cristo, mas na sua primeira vinda, amém, ele trouxe a graça. Aleluia! Ele fechou o livro. E onde ele fechou o livro, precisamos também fechar o livro. E entre o ano aceitável do Senhor e vírgula, o dia da vingança, são 2000 anos. Ele fechou o livro. Ele sabia repartir a palavra. Até aí não ficaram irados com ele. Mas a Bíblia diz que os olhos deles estavam fitos nele. Quando você é ungido, os olhos estão fitos em você. Então ele disse: hoje, esta palavra se cumpre em vossos ouvidos. E a Bíblia diz que eles não ficaram irados, eles ficaram só murmurando entre eles. E vamos ver a parte que eles ficaram murmurando um pouco. Vamos voltar um pouquinho então. Ok, ele fechou o livro. E os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele, então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu essas escrituras. Olha a reação deles. E todos davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça. Aqui fala palavras de graça. Quando você fala daquilo que o Senhor faz através de você, aí a graça. A lei fala de o que você tem que fazer por Deus. A lei fala: você não deve, você não pode, você não deve. Monte Sinai. A mensagem do Monte Sinai foi: você não pode, você não deve, você não pode. Que dia foi esse? Pentecostes. Amém? Mas no Novo Testamento, quando o dia de Pentecostes chegou, não foi sobre as obras do homem. Você não deve, você não deve. Você deve, não deve. Mas as obras de Deus começaram a falar em línguas sobre as maravilhas de Deus. O que Deus faz por você. Isto é graça. Quando estamos sob a graça, pensamos naquilo que Deus faz por nós.
o que ele fez por nós primeiro na cruz, na morte e ressurreição de Jesus, o que Deus está fazendo por nós, o que ele está fazendo em nós e o que Deus está fazendo através de nós. Então pensamos sobre a obra de Deus, a atividade de Deus e as atividades futuras de Deus. Amém? Mas não pensamos sobre a nossa atividade. Não é o que eu fiz. Não é o que eu estou fazendo, ou o que posso fazer, ou o que vou fazer. Isto é a lei. Posso ouvir um amém? Olha bem, eles não ficaram irados, murmuraram, mas não estavam irados e disseram, não é este o filho de José? Ok, vamos em frente agora. A segunda ilustração. A primeira foi sobre o quê? Jesus falou sobre provisão. E a provisão foi, na verdade, concedida. Deus abençoou a quem? Uma gentia. Ou era judia? Os judeus são escolhidos por Deus, amém? Mas Deus enviou o profeta judeu para uma mulher gentia. E Jesus disse, muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias. Mas a nenhuma delas Elias foi enviado. Deus enviou a viúva de Sarepta, uma gentia, numa cidade gentia. Agora vamos ver outro milagre, um milagre de cura. Aqui, Jesus disse, muitos leprosos, diga muitos leprosos. Não poucos, mas existiam muitos leprosos em Israel. Muitos leprosos nos dias de Eliseu, o profeta. Então, nos dias de Eliseu, o profeta, havia muitos leprosos. Como existiam muitas viúvas nos dias de Elias, havia muitos leprosos nos dias de Eliseu. Leprosos que precisam de quê? Cura. Purificação. E nenhum deles foi purificado em Israel, senão Naamã, o sírio. E foi ali quando Jesus falou do leproso. Foi algo muito novo. Sob a lei, se tocasse um leproso, o impuro, você então ficava impuro. Sob a graça, Jesus o puro fazia o impuro ficar puro. A graça chegou. Amém? E eles sabiam então que a lepra e a cegueira só podiam ser curadas pelo Messias. É por isso que depois que Jesus curou o leproso, a Bíblia nos fala que logo depois, todos os doutores da lei, todos os fariseus, os religiosos, no templo de Jerusalém, não rima, mas foram até Cafarnaum, foram a Galileia, para ver quem ele era, para ver as suas credenciais, porque finalmente um leproso foi curado. E o que ele falou ao leproso? Vá e ofereça um sacrifício como testemunho a eles. Que testemunho? O Messias chegou. Porque um leproso havia sido curado. Então olha bem. O único leproso que foi curado, que sabemos, foi Naamã, o sírio. Ele não era judeu? Certo? E olha, da forma que Eliseu fez, não foi tocando nele. Não podia. O servo não é maior do que o mestre. Amém? Então, nenhum leproso havia sido curado em Israel. Esperavam o Messias chegar. E o único milagre que aconteceu foi um leproso que foi curado, e ele era gentio, que foi curado diretamente por Deus, porque Eliseu nem tocou nele. Eliseu nem foi vê-lo. Aconteceu assim. Eliseu, quando ouviu falar que Naamã, o capitão sírio, estava vindo, e que ele queria ser curado, certo? Eliseu disse para aquele capitão sírio, vai e mergulhe agora 7 vezes no Jordão, e serás curado. Ele não podia tocar nele, porque essa glória estava reservada para outro, que é maior. Amém? Jesus não precisava do rio. Sua palavra, seu toque, somente bastava. Mas Eliseu não era o mestre, era o servo. Então ele disse, vai ao rio Jordão. Naamã mergulhou 7 vezes. O que aconteceu? Sua carne foi curada, como a de um bebê. Eu creio nesse milagre, e quando eu leio isso, eu digo, Senhor, tu fizeste por Naamã, um sírio, provavelmente já um homem velho, tu podes fazer por mim. Amém? Eu sou um gentio, glória a Deus. Amém? Não sei quantas vezes eu mergulhei na piscina, mas olha bem, um dia desses, por que você está rindo? Não crê que eu vou receber o meu milagre? Deus te abençoe. Amém? Pode acontecer com o seu pastor, como acontece com você. Porque eu sou aquele que está bem próximo do pastor, certo?
Certo? Quando Jesus abençoou, a Bíblia diz que a unção vem sobre o corpo, não, vem sobre a barba, que representa os anciãos. E depois vai para o corpo. Se o óleo não toca primeiro na barba, depois não vai para o corpo. Ore para que seus líderes sejam abençoados. Porque quando a bênção chegar na vida dos seus líderes, vai chegar para você. Sempre desce dessa forma. Deus não desce direto no corpo. Amém? Nunca, nunca. Desce assim. A unção desce assim. Ele fez dessa forma, certo? Mas nós somos cooperadores, os anciãos e pastores são todos cooperadores. Não cremos que somos maiores do que você, mas cremos que somos menores, te levantando até Jesus. Amém? Então olha bem. Esse é um milagre de quê? O que foi? Cura ou provisão? Cura, isso? Agora olha bem como eles ficaram irados. E todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira. A Bíblia diz que se encheram de ira. Não só ficaram irados, ficaram cheios de ira. Estavam possessos. Quando a pessoa fica irada assim, isso mostra no seu rosto, seus dentes rangem. Olharam para Jesus e queriam matá-lo e planejaram isso. Olha aqui. E levantando-se, o expulsaram da cidade, o levaram até o cume do monte em que a cidade estava edificada. Eu fui lá. E a cidade de Nazaré tem um morro bem alto e ali tem um precipício. Um grande precipício. E eles tentaram precipitá-lo. Por que estavam tão irados? Por que ficaram assim? Vamos ler mais um pouquinho para você saber o que aconteceu. Jesus foi precipitado. Olha como tudo aconteceu, olha. A Bíblia diz que queriam precipitá-lo, mas ele passou no meio deles e retirou-se. Eles o levaram lá em cima, era uma multidão e não há como resistir uma multidão. Eles o levaram até lá, até o monte, e ele fez isso. E passou bem no meio deles, como no Mar Vermelho. Foi ele mesmo que abriu o Mar Vermelho, e abriu aquilo, e passou no meio deles. Ninguém podia tocar nele. E olha bem, ele tinha unção para curar todos os enfermos daquela cidade, mas ele foi para outra cidade. Não brigou com eles, não os amaldiçoou, só foi em frente. É o que a graça faz. Você não quer? Não vai forçar isso em você. Só vá em frente para alguém que quer recebê-la. Isso é lindo. É lindo como ele passou no meio deles. Como um filme de zumbi. E ele passou no meio deles. Amém? Qualquer semelhança é pura coincidência. Eu preciso de alguém. Lawrence, vem aqui. Estou só brincando. Então, preste atenção. Alguns dizem, lá fora no mundo, esses homens estão pregando o evangelho da prosperidade. O evangelho da prosperidade não existe. Existe o evangelho da graça e da verdade. A Bíblia o chama assim, mas isso produz. Vou usar uma palavra bonita. Provisão. Ele produz cura. Porque o mundo diz, é um evangelho de saúde e prosperidade. Se você pensar bem, o mundo também deseja isso. Eles querem saúde e riqueza. A nova era já está por aí, certo? E oferece ao mundo saúde e riqueza. Mas olha, tudo que a igreja pode oferecer para o mundo é: prometemos que você vai para o céu. A Bíblia fala muito mais do que somente ir para o céu. Seu preguiçoso, você só quer ir para o céu. Tem trabalho para fazer aqui, amém? Posso ouvir um amém, igreja? Então, até lá precisamos das provisões, elas nos servem, nós não as servimos. Então, se você não gosta da palavra prosperidade, eu vou falar provisão e cura. Jesus fala sobre provisão e cura. E ele nos ensina como receber isso. Amém? Você sabe como? Você não merece, mas é dado pela graça. Recebemos pela graça. A provisão vem pela graça para pessoas que não merecem. Amém? Naamã não merecia, ele era um gentio, ele não tinha nenhuma ligação com Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ele não fazia parte da aliança de Israel, ele não tinha nenhum direito. Ele dependeu da graça e da misericórdia de Deus. Não foi a bondade de Naamã que o curou. Não foi a bondade
daquela mulher viúva de Sarepta que enviou para ela provisão, mas foi a bondade do Senhor. Amém. Foi Jesus que providenciou essas coisas. E agora ele estava ali em pessoa em Nazaré. Poderiam ter recebido provisão, poderiam ter recebido cura, porque aquele que os curava e também providenciava para eles estava no meio deles. Não reconheceram. E eles erraram. Amém. Então, olha essas duas provisões. E a igreja fica lutando contra isso, sabe? Então, alguns não gostam dessa ideia de provisão e cura. Não é? E eu não creio que Deus quer que você seja um materialista. A Bíblia é contra isso. A Bíblia é contra a avareza, o amor pelo dinheiro. Mas não é contra o dinheiro. Posso ouvir um amém? Alguns têm o amor pelo dinheiro e só pensam em dinheiro o dia inteiro. E ainda assim não tem dinheiro no bolso. Não tem muito. Não tem muito no banco. Mas só pensam em dinheiro. É o amor pelo dinheiro. Os ricos também amam o dinheiro? Sim, é lógico. Mas não quer dizer que Deus é contra as pessoas que são ricas. Deus quer que você prospere. 3 João 2. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Então, Deus quer que a sua alma e o seu espírito prosperem, certo? Amém? Não, pastor Prince, é prosperidade espiritual. Não, está claro, está dizendo assim como a sua alma prospera, está claro. Mas a primeira prosperidade, na verdade, é externa. Quem escreveu isso? João, que conhecia o pulsar do coração de Deus. O que se reclinava no peito de Jesus. O que escreveu o discípulo a quem Jesus ama. Ele sabia que era amado por Jesus. Ele foi aquele que Deus chamou para ver alguns segredos no céu a respeito dos fins dos tempos no Apocalipse. E ele viveu uma boa vida. Viveu mais do que os apóstolos e foi aquele que conhecia bem o coração de Deus como ninguém mais. Porque ele estava perto do coração de Deus. E João podia dizer coisas como: amado, desejo. E o seu desejo ser contrário à vontade de Deus? E ser colocado nas Escrituras? Desejo que te vá bem em todas as coisas, isso é importante. Que te vá bem em todas as coisas e tenha saúde. Tenha saúde! Foi o que ele disse. Será que João desejou algo que ele sabia que era só o seu desejo e não de Deus? Então, não devia estar na Bíblia, porque a palavra é o Espírito escrevendo através de vasos terrenos a vontade de Deus. Aconteceu algo engraçado. Estava conversando com um amigo alguns dias atrás. Ele é de Israel, vai estar aqui no próximo culto. E nós falamos como no Antigo Testamento Jesus falou algo, na verdade nos Evangelhos. Para mim é Antigo Testamento, porque o Novo Testamento não começou até quando a morte de Jesus aconteceu, foi enterrado e ressuscitou. Ele, na verdade, começou depois da ressurreição de Jesus. Posso ouvir um amém? Você concorda? Então, Jesus ministrou a transição. É, na verdade, a dispensação do reino que ele veio trazer e, às vezes, ele pregou como alguém que sabia que o povo estava sob a lei. Então ele falava essas coisas. Perdoe. Porque se perdoar o seu irmão, Deus vai te perdoar. Ele vai perdoar os pecados. Perdoa-nos. A oração nos perdoa, assim como nós perdoamos. Então, se você não perdoar, você não vai ser perdoado. Certo? Estou certo? Quando você diz perdoa, porque se não perdoar seu irmão, Deus não vai te perdoar. Seus pecados, não é isso? Foi o que Jesus ensinou nos evangelhos. Sim, mas olha o que Paulo escreveu tanto em Colossenses como em Filipenses. Ele disse: perdoe, assim como Deus em Cristo já perdoou você. A razão mudou. Sob a lei você perdoa para que você seja perdoado, mas sob a graça você perdoa porque você é perdoado. Mas pastor, essas palavras são de Jesus, eu sei, mas Jesus, às vezes, sabendo usar a lei para mostrar que não eram capazes, para que dissessem: preciso de um Salvador. Como ele falou no Sermão das Bem-aventuranças, se os seus olhos se escandalizam, falando sobre quem olha para a mulher com desejo.
de possuí-la já cometeu adultério com ela no coração. Certo? Todos nós. Bum, acabou. Acabou. Todos erramos. Todos nós pecamos, certo? Ninguém diz sim. Pelo menos os líderes aqui estão dizendo sim. O que é lascívia, pastor Prince? O que é lascívia? E Jesus disse, nem precisa dormir com ela, é só olhar para ela, com o desejo de possuí-la, cometeu adultério. E ele disse assim, se os teus olhos te escandalizam, arranque-os. Se tua mão te escandaliza, arranque-a. Corta fora. Então, se nós realmente obedecêssemos isso, a igreja seria com um monte de gente amputada. Então não fazemos isso. Ah, pastor Prince, isso era espiritual, é o que você está dizendo. Certo? Ele falou, corta sua mão, arranque o seu olho, se te escandalizam. Ele falava para muitos homens, em relação àquela mulher, quando olhavam, com desejo de possuí-la, e arrancar o olho, eu até entendo. Mas cortar a mão? Eu deixo para a sua interpretação. Se quer ser ignorante, então continue assim. Pense nisso no contexto de lascívia. O que a mão tem a ver com isso? Nesse assunto. Ele coloca todo mundo no mesmo nível. Todo mundo culpado. Ok, espera um pouco. Prega, pastor Prince, que mensagem, aleluia! Você fica bonito até de costas, aleluia. Obrigado, irmão, você também é muito bonito, sabia? Amém. Eu chamo isso de Davi se encorajou no Senhor. Ok? O que o Senhor estava fazendo? Por que ele pregou algo tão forte para mostrar que você não consegue? Para que no final você diga, olha, se é assim, preciso de Salvador. Ele sabia fazer isso. Ah, pastor Prince, quando a Bíblia fala sobre perdoar, para ser perdoado, Jesus falou isso. Mas aqui Paulo está dizendo, olha bem, é onde você erra. Mas eu leio que está vermelho no Evangelho. O vermelho não é original. Foi imprimido mais tarde. Se o que está em vermelho são palavras de Jesus, então todas as cartas de Paulo deviam estar em vermelho. Porque aquelas palavras não são palavras de Paulo, mas são palavras do Cristo ressurreto. Uma coisa é ouvir as palavras do Cristo que estava na terra, falando para o povo judeu, e outra coisa é ouvir as palavras do Cristo que está agora glorificado à direita de Deus Pai, que levantou a Paulo e falou com Paulo para escrever essas palavras. E ele disse, recebam essas minhas palavras, não como minhas, mas como palavras de Deus, que vão operar poderosamente em você. Então, não é comparar as palavras de Jesus com as de Paulo, mas de Jesus quando estava na terra, antes da cruz, e Jesus depois de ser glorificado. E olha bem, eu amo os evangelhos. E você sabe que eu prego sobre os evangelhos. Amém? Mas olha bem, quando pregamos, devemos nos lembrar que ele veio primeiro, a nação de Israel. Uma vez ele lhes disse, não vão pelo caminho dos gentios, mas as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas hoje essa palavra no evangelho não é mais aplicável. Amém? Todas as nações são nosso campo. O mundo inteiro é o nosso campo. Amém? Então, estou falando isso não para responder aos críticos lá fora. Não estou respondendo aos descrentes. Os descrentes não creem. Por isso são chamados descrentes. Não entendo quando um crente fica chocado com um bêbado que age como um bêbado. Ele está agindo como um bêbado, olha a revelação, porque ele é bêbado. Então, quando os descrentes não creem, certo? E falam coisas ruins sobre a igreja e os crentes, ou escrevem sobre isso em alguns artigos, na internet, em todo lugar, não fique nem um pouco irado. Olha para quem escreve e diga a si mesmo, é um descrente que não crê. Amém? Não estou respondendo aos descrentes, estou falando aos crentes. Você tem que saber por que Deus quer que você prospere e tenha saúde. Como a sua alma prospera. Agora, a pergunta mais importante é essa. Isso foi coberto na obra redentora de Cristo na cruz? Quando Jesus morreu na cruz, sim, olha Isaías 53, vamos rapidamente. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores e levou sobre si. Pare.
Tem alguma versão que diz tristezas e dores? Eu gosto daquilo que Yang colocou na sua tradução. Ele diz assim na sua tradução: verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Então olha o que esse texto diz. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. No hebraico está dizendo coli, e coli é sempre enfermidades. E as nossas dores levou sobre si. Makov, makov. Makov é dores. Não vamos somente discutir baseados no hebraico. Vamos ver quando esse verso foi citado no Novo Testamento. Certo? Nos evangelhos. Olha, Mateus 8 diz, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz, citando Isaías 53, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou nossas doenças. Não tristeza ou aflição. Ele tomou as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Pastor Prince, eu acho que é doença espiritual. O contexto é a chave, olha o contexto. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos. Olha bem, Jesus é muito poderoso. Passou no meio de uma multidão, não foi? Só uma palavra. Os demônios, vão embora. Uma palavra. E você acha que os Vingadores são os melhores do mundo? Desapareceram como pó. Jesus é real. Jesus é real. Amém? Agora, olha o contexto. Expulsou deles os demônios e curou a todos, diga a todos, que estavam enfermos. Curou a todos os enfermos. Enfermos aqui é o quê? Doença física. E depois ele cita Isaías 53. Quer dizer que o contexto é o quê? Doenças físicas. Algo interessante que eu encontrei não recentemente. Já tenho falado muito sobre isso. Eu tenho pregado sobre as 5 ofertas. A oferta queimada, a oferta de cereais, a oferta pacífica, a oferta pelo pecado e transgressão. Olha, todas essas ofertas nos mostram uma coisa. O sacrifício de Jesus Cristo, assim como foram necessários 4 evangelhos para mostrar a vida de Jesus. Certo? Como nós temos a biografia de Winston Churchill, uma o mostra como um jovem, e ele era um jovem que se tornou um erudito em muitos tipos de estudos, sabe? Ele era um homem muito educado e também tinha uma mente brilhante. Outra biografia, então, mostra a sua vida familiar, e a outra mostra a sua vida política. E a outra fala dos seus segredos. Sobre saúde. Mesmo ele fumando cigarro. Ele morreu bem velho. Não estou encorajando ninguém. O diabo mata 10 pessoas que fumam bem cedo na vida e deixa um para ser um testemunho. E todos falam daquele. Mas olha bem. Fizeram talvez 4 biografias para aquela vida. A biografia de qualquer pessoa. Fazem isso com muitas pessoas e também 4 evangelhos para falar sobre Jesus, mas os sacrifícios são 5 sacrifícios para o sacrifício de Jesus Cristo. Você sabia que em todos os sacrifícios, até onde sabemos, o animal era levado ao tabernáculo, ao templo, então descobriam uma veia aqui, onde uma navalha afiada cortava. O sacerdote só cortava, ou o ofertante o fazia. Às vezes o sacerdote, às vezes o ofertante, dependia do sacrifício. Ele tinha que expor, então, aquela veia, e então, rapidamente, sem dor, o animal ficava inconsciente e morria. E depois era oferecido. Uma figura de Jesus na cruz, certo? Não foi isso? Mas o de Jesus não foi sem dor. Todos os sacrifícios que Israel oferecia eram feitos com misericórdia. Todo judeu sabe qual veia escolher. Até para um grande boi. Tem uma veia especial. Ficavam inconscientes antes de o matarem ou oferecer o sacrifício como oferta queimada. Mas Jesus foi açoitado. Alguns dizem que foi 40 menos 1, 39 vezes. Sabe o que isso faz com as costas? Quando aqueles açoites de metais e vidros quebrados, ossos e ganchos, só com um açoite que enrolava no corpo. Não era como bater só com a varinha, sabe? Não era assim.
Mas aquilo se enrolava no corpo e eles puxavam e rasgava a carne só com um açoite. Em todos os sacrifícios de animais, eles não foram torturados antes de morrerem. Jesus foi. Ele foi o único que foi torturado antes de ser colocado na cruz. Por quê? Eu não tinha visto isso. Até eu ver o amor de Deus. Porque com suas feridas fomos sarados. E foi muito mais além do que os sacrifícios oferecidos no templo, que era somente matar o animal e colocar no altar do sacrifício. Jesus sofreu açoites. Não foi um erro da parte de Pilatos, mas a vontade soberana de Deus. E assim que aquela ferida foi feita nas suas costas, com certeza, seu câncer morreu. Essa enfermidade não pode ficar em você. Amém. Alguns estão sendo curados agora em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Só receba em nome de Jesus. Você que está assistindo agora mesmo. Receba em nome de Jesus. Alguém com lúpus, fique em pé agora. O Senhor está te curando. O Senhor está te curando. Alguém que está na outra sala também está sofrendo com lúpus. Por favor, fique em pé. O Senhor está te tocando e te curando agora no nome maravilhoso de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus. Eu te agradeço, Pai. Alguém está sofrendo com muita dor, está com dor no lado direito da sua barriga. Você acha que é apendicites, então fique em pé agora se esse é você. Ok, tudo bem. Por quê? Eu não consigo ver porque a luz é muito forte em cima de mim. Vou pedir que alguém me mostre. Essa pessoa estava com lúpus. Lúpus? Ok, Deus vai te tocar agora. E olha, agora mesmo você está sentindo como eletricidade no seu corpo. Certo? Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Pai, eu te agradeço em nome de Jesus. Liberamos essa cura agora mesmo, do topo da sua cabeça até a planta dos seus pés. Em nome de Jesus, ser curada. É uma irmã, não é? Ser curada em nome de Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Você sente algo no seu corpo agora mesmo? Receba, ok? Você não tem que merecer. Desfrute. Essa é a vontade do Pai para você. O Pai quer que você seja curada. Mais do que você deseja. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. E tem alguém que está em uma das igrejas com lúpus. E essa pessoa está em pé. Receba agora no nome de Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Amém. Tem alguém que está sentindo muita dor que vai e volta na sua barriga. Onde você está? Fique em pé. É aquele irmão que está lá? Certo? A dor vai e vem. Você está com dor agora? Não. Not now. Agora não. Então não dá para falar se foi curada. Levante as mãos ao Senhor. Tem alguém mais? Essa irmã está sentindo dor? O Senhor vai te tocar também, irmã. Você está com dor? Levante as mãos. Em nome de Jesus, eu repreendo essa dor agora. Sai em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Seja arrancada deste corpo e seja lançada no mar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Receba a cura. Está acontecendo agora, irmã. Você está sentindo algo agora sobre o seu corpo. Receba em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Olha, sinta. Sinta isso. Respire fundo. Mexa-se. É do lado direito? Como está? Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Como está? Sim? Olha bem, irmã, não fique com vergonha de receber isso, porque Deus te ama. Ele te ama tanto. Amém? Eu preciso de alguém ali, por favor. Alguém para que ela possa dizer algo. Certo? Glória a Deus. Alguém mais? Aquela irmã ali? Está sentindo dor? Não, ela vai e volta. Ok? Antes de falar com ela, quero orar por vocês. Pai, em nome de Jesus, eu libero essa cura agora mesmo. No corpo dela, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Como você está, irmã? Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. I'm going to see a doctor today because I have a
Você já foi ver o médico ou você está indo? Você está indo? Today. Como você está, irmã? Yes, it's okay. The pain is gone. Você estava preocupada? O senhor falou que você estava preocupada. Você pensou que era algo sério? Algo... Yes, because I had cancer in 3 years ago. Não vai voltar. Não vai voltar em nome de Jesus. Pode crer nisso, em nome de Jesus. Pode se assentar. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Pai. Tem alguém que está sentindo muita dor embaixo nas costas? Bem no meio das costas? Ok, quem é essa pessoa? Somente creia, porque quando você se encurva, não muito, mas de vez em quando você sente a dor. Certo? E você fica com problema de se sentar por muito tempo. Estou falando de alguém, quem é? É você, irmão? Ok, dor nas costas embaixo, bem no meio, e você não consegue ficar sentado muito tempo. Levante as mãos, por favor. Tem mais alguém? Essa irmã? Certo? Alguém mais? Se tiver alguém mais, eu não estou vendo por causa das luzes, então me perdoem por isso. Parece um homem lá no fundo. Parece que um homem está em pé lá no fundo. Alguém de branco que está em pé lá atrás? Isso. Ok, muito obrigado. Também lá em cima. Eu estou vendo alguém lá em cima. Então, em nome de Jesus, receba agora mesmo. Isso, em nome de Jesus, eu sinto este fogo, aleluia, como relâmpagos de cura do Senhor, que toca o seu corpo agora mesmo, em nome de Jesus, fazendo com que todas as partes desses discos sejam restaurados. Tem um de vocês que está com um disco que está completamente deteriorado, mas Deus está curando agora, em nome de Jesus, é um milagre criativo. Em nome de Jesus, agora mesmo, dobre-se, encurve-se, faça, mexa-se um pouco agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, quem está lá em cima também? Obrigado, Senhor Jesus, lá em cima. Obrigado, Senhor, aqueles que estão em outras igrejas. Receba agora mesmo, em nome de Jesus, aqueles que estão nas outras igrejas. Receba, em nome de Jesus, essa irmã aqui. Amém? Encurva-se, mova-se, mexa-se um pouco. Faça isso. Isso. Ok. Fala comigo. Como se sente, irmã? Yes, I'm fine now. I'm healed. Não sente mais dor? No. Olha bem, o diabo vai tentar falar para você que isso é temporário, sabe? Você nunca vai poder ficar sentado. Não escute essa voz. Somente agradeça a Jesus. Porque se foi, já era. Certo? O Senhor te tocou. Irmão? Yes, sir. A dor foi embora? Como você sabe? Você se mexeu? Yes. Obrigado, Jesus. Amém. Essa irmã aqui? Estava sentindo dor? Mexa-se um pouco. Obrigado, Senhor Jesus. A dor foi embora? Obrigado, Jesus, muito obrigado. Vamos dar a Ele toda a honra, a glória e o louvor. Olha, nós temos uma aliança melhor, baseada em melhores promessas. Posso ouvir um amém? Então alguns perguntam, pastor, se as pessoas são curadas, então como elas morrem? Deixe-me falar uma coisa. Aqui não recebemos completamente as nossas vitórias e todos nós temos desafios, certo? Todos nós. Não fique triste. Olha aqui para mim um pouco. Wendy e eu, depois de Jéssica, tivemos uma outra criança, um bebê no ventre, é lógico. E estávamos tão alegres, ela estava tão alegre, eu estava feliz. E queríamos ter mais uma criança, além da Jéssica. Sabe, mas depois de algumas semanas, não me lembro quanto tempo, quando tentaram detectar as batidas do coração, não escutaram nada. Falamos ao médico, nos deu um tempo, nós vamos orar e crer no Senhor, fazer tudo isso, mas perdemos aquele bebê. Certo? E eu sei que ele está crescendo no céu agora. Amém? Já está bem grande, mais novo do que a Jéssica. Olha, depois disso Deus nos deu Justin. E ele é uma verdadeira bênção, ele é uma restauração. Então, aqueles que perderam a criança, mesmo no ventre, não perderam. O grande rei Davi, quando perdeu seu filho, disse, a criança não virá a mim, mas um dia eu irei a ela. Então essa criança está crescendo no céu. Essa criança não vai precisar de dentista, não vai precisar de vacina, não vai precisar passar por nenhum problema neste mundo. Amém? Eles estão adorando melhor do que nós. Então o fato é este, certo? Todos nós passamos por lutas e tem coisas que não entendemos. Sabe, nós cremos em Deus e fazemos tudo, mas parece que não há nenhuma manifestação. Quer dizer que precisamos parar de pregar a verdade? De Isaías 53, o que ele fez por nós? Quer dizer que temos que esquecer? 3 João 2, muitas pessoas estão iradas com pessoas que pregam sobre cura porque perderam uma pessoa amada. E porque eles perderam alguém, não aceitam isso. Mas não podemos agir assim, meu amigo, só porque nós erramos. Não quer dizer que a verdade da palavra de Deus tem que ser comprometida. Talvez virá um tempo de uma unção especial que todos nós vamos receber facilmente. Mas até lá, nós aprendemos e não podemos abandonar o fato que a cura existe para nós.
Na obra redentora de Cristo, não é só quando Deus quer curar, mas o que você viu agora foram os dons do Espírito Santo se manifestando. Mas você precisa aprender a receber através da Santa Ceia, receber através da sua fé, crendo em Deus e passando um tempo de comunhão com Deus. E quando você receber a nota em algum lugar, coloca isso no seu celular e escreva: nesse dia, nessa hora, eu recebi a minha cura. E depois, se o diabo vier e falar alguma coisa para você, você leia a sua anotação e diga: não, eu recebi nesse dia. Quando a dor voltar, diga: não, eu recebi a cura, os ataques certamente virão. Amém, mas você lê que você recebeu. Posso ouvir um amém? Não podemos comprometer a verdade. Alguns dizem: na reunião de cura nem todo mundo foi curado. Você pode ir numa cruzada do Billy Graham, e o propósito daquela cruzada é salvar todo mundo, salvar todo pecador, se possível. Mas, olha bem, em toda cruzada, mesmo de um grande homem como Billy Graham, tinha pessoas que iam embora sem ser salvas. Mas que bom que muitos foram salvos. E o fato é que se você prega cura, muitos vão se levantar, muitos serão curados. Mas se não pregarmos por causa de experiências ruins, então olha bem, todos vão ficar aqui embaixo. Então não julgue a igreja que prega sobre cura. Não fique irado com a igreja que prega sobre cura. De fato, você vai ser o próximo. E graças a Deus pela igreja que crê nisso. Não acreditamos porque queremos acreditar, mas por causa da obra de Jesus na cruz. Vamos rejeitar tudo isso por causa da morte de alguém? Vamos então dizer que a cura não é para hoje? Eu creio e já li nas escrituras quando as mulheres não sentiram nenhuma dor durante o momento de parto. Amém? O nascimento sobrenatural. Preguei sobre isso antes de casar. E nós éramos uma igreja bem menor. Na verdade, éramos somente esta sessão aqui. Era a igreja que tínhamos. Então, eu me lembro, preguei sobre aquilo que vi. As mulheres ficaram iradas comigo. Aquelas que já tinham filhos ficaram iradas. Sabe? Mas eu estava pregando a verdade. Então uma mulher deu à luz. O neném nasceu. Depois outra mulher recebeu este milagre. Sem nenhuma dor, ela deu à luz. Aconteceram vários partos sobrenaturais, as mulheres não sentiram dor. E começaram a dizer, glória a Deus, muitas delas. E quando uma ouvia o testemunho da outra, ficava mais fácil acreditar e se tornou como uma garrafa sem a tampa, e tudo que estava ali dentro começou a sair. Amém? Mas olha, a mais difícil foi a primeira. Porque alguns diziam: a sua igreja crê em cura. E para uma igreja que não crê em cura, o resultado é de 100%. Ninguém é curado. Não é? Olha, ninguém os critica, ninguém os ataca, ninguém fala nada porque não há nada a falar. Eu não preguei sobre cura. E se alguém morre, diz: nós não cremos mesmo em cura. Mas, olha muito bem, você quer ser parte disso? Não. Até aqueles que não creem em cura, quando o filho fica doente, mesmo não crendo que Deus cura, não creem que cura é para todo mundo, quando o filho fica doente, eles querem que o filho fique são. Sabe, quando a Jéssica ficou doente, com uma terrível febre, eu me lembro, e naquela época, ela era muito pequena, no meu coração, quando eu a via chorar e chorar, sabe o que eu queria? Se eu pudesse receber este vírus, se eu pudesse receber essa febre. Todo pai pensa assim. Se eu pudesse receber. Uma vez eu pensei esse tipo de coisa e Deus me interrompeu e disse: filho, é o que eu sinto sobre você e sobre ela. Só quem ama quer sofrer no lugar do outro. Amém? Você passa e vê uma criança de alguém chorando e você não se importa tanto. Mas se é seu filho, Deus disse: eu sinto isso por você e por seu filho. E de fato, o Senhor disse: eu tomei as suas doenças e as doenças dos seus filhos. Então não temos que tentar acreditar. Ei, acredite e agradeça a Deus. Não se preocupe quando o milagre vai acontecer, mas agradeça e receba. Veja, você tem que crer que Deus quer isso. E não julgue a igreja que crê nisso. Amém? Eu amo vocês. Por isso prego isso, amém? Bem, e o apóstolo Paulo? O que tem o apóstolo? Paulo morreu como um mártir. Ok, já que mencionou Paulo, vamos em Filipenses primeiro. Nesse capítulo, Paulo disse isso, ok? Vamos ver se você pode falar isso. Paulo disse: mas de ambos os lados, estou em aperto. Duas opções. Tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário por amor de vós
ficar na carne. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para proveito vosso e gozo da vossa fé. Olha, imagina alguém falando com você o seguinte: escute bem, eu estou com um problema. Tem dois caminhos e eu tenho que escolher um deles. Eu tenho o desejo de partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Ele amava o Senhor. Mas eu ficando aqui vai ser mais proveitoso para você. Então, olha bem. Para a vossa fé e gozo, acho que vou ficar aqui por mais um tempo. Alguém pode falar isso hoje? Ele sabia de algo que precisamos aprender. Olha, alguém dizer, acho que eu vou ficar aqui nesse corpo. Ninguém tem essa escolha quando a doença vem. Então, obviamente, ele tinha um certo poder. E este poder não era dele, mas do Senhor. Ele tinha poder para fazer a morte esperar. A geração do arrebatamento é uma geração que vai ficar viva, mas não só viva, mas os que ficarem vivos e permanecerem. Isso fala de poder, porque quando você está vivo e você tem 10 anos de idade, ou você tem 20 anos, ou 30 anos de idade, é normal que esteja vivo, mas permanecer quer dizer que tem poder. Vai haver uma revelação para a geração dos fins dos tempos, que vai fazer com que eles façam a morte esperar. O último inimigo a ser colocado debaixo dos nossos pés vai ser a morte. Morte física, não vamos conseguir derrotar a morte espiritual, porque isso nós já vencemos, a morte espiritual. Nascemos de novo. Não vamos morrer espiritualmente. Amém? Mas a morte física é o último inimigo. Deus diz que é o último inimigo. Amém? Então vamos receber uma revelação sobre isso. E já está vindo com pregadores que pregam a mensagem. Eu entendo a dor daquele que perdeu alguém, mas aqueles que se foram como meu filho estão no céu felizes. Muito felizes. É a melhor cura que houve para eles. Eles choram por todos nós. Não há lágrimas no céu. Pastor, vai ter sim lágrimas no céu. Até um cantor falou isso. Eric Clapton, capítulo 19. Para Deus enxugar as lágrimas quer dizer que vão haver lágrimas, certo? Eu não creio que são lágrimas de, estou com saudade. Não. Lágrimas porque não sabia que tu és tão bom. Não sabia que existia esse tipo de vida. Não sabia da verdade. Não sabia que tu olhas para a minha necessidade e não para os meus pecados. Eu não sabia que tu eras tão bom, Senhor. Eu não sabia que tu tinhas tanto para mim e eu recebi tão pouco. Eu não sabia, Senhor. Então vai chorar. Ele vai dizer, meu filho, você está em casa. Isso não importa mais. Você está em casa. Amém? Glória a Deus. Como descobrir isso? Como ter essa revelação? Paulo finalmente partiu. Paulo foi assassinado. Sabe por quê? Porque o seu corpo tinha tanto poder da ressurreição que toda doença que chegava perto dele, eu creio que morria. Precisamos aprender isso. Não aprendemos ainda, mas vamos aprender. Certo? Eu tenho certeza que com Paulo foi assim. Então a forma mais rápida de Paulo morrer foi assim. Quero morrer glorificando Jesus. Amém? A história revela que ele foi decapitado pelo imperador Nero. E eu creio que antes disso acontecer, ele olhou para o soldado, talvez com aquele capuz, e piscou para o cara e disse, olha, não se sinta culpado por isso. Porque Jesus te ama e eu também te amo. Ele morreu por você. Aceite-o no seu coração. Amém? E assim glorificou a Jesus. Ele não queria ficar muito velho porque ele amava muito o Senhor. Ele disse que tinha o desejo de partir e estar com Cristo. Ele não podia morrer com doenças porque ele tinha o poder da ressurreição, que dava vida para o seu corpo mortal. Ele aprendeu todas as revelações e hoje nós estudamos as revelações de Paulo. A Bíblia toda é importante. Toda a Bíblia foi inspirada por Deus. Mas nem tudo é escrito para a igreja. Algumas coisas são escritas para o benefício da igreja, aprendemos, mas é somente para Israel. Podemos aprender, beneficiar com isso, porque todas as promessas de Deus, não só para Israel, mas todas as promessas de Deus em Cristo têm nele o sim e o amém. Quando Paulo chegou ao final da sua vida, ele disse, sabe, eu derramei toda a minha vida. Ele disse assim em 2 Timóteo capítulo 4, combati o bom combate, eu acabei a carreira, conservei a fé. Ou seja, não tem mais nada a fazer. O jeito mais rápido para ir ao Senhor é o caminho que vai glorificar ao Senhor pela minha morte. Como um mártir. Viu isso? Por falar em martírio, em Hebreus 11 nos fala algo e eu vou terminar com isso. Hebreus 11 diz,
Pela fé, os homens de Deus no Antigo Testamento e também no Novo Testamento, que apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos, as mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, uns foram torturados. Essa parte, alguns não gostam de ouvir, mas uns foram torturados, mártires. E esta palavra aqui, eu estava lendo um certo dia, ela me agarrou como se fosse tentáculos de óctopus, me pegou e falou, escute, essas palavras aqui, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. E olha bem, algumas pessoas tentam até dizer, eles foram liberados pelas autoridades, os romanos, eles disseram, vocês querem renunciar a Jesus? Então serão livres. Mas escute, a palavra livramento aqui é a palavra apolotrosis. Foi usada 10 vezes no Novo Testamento. Toda vez que foi usada, fala sempre de redenção da parte de Deus. Fala sempre da redenção da parte de Deus e não do homem. Por exemplo, em Efésios 1, em quem temos a redenção pelo seu sangue. Ali está a apolotrosis. Redenção ou livramento, sempre da parte de Deus. Não aceitaram livramento para receberem uma melhor ressurreição. Eles escolheram, viu isso? Isso está na Bíblia. Não vamos falar sobre algum livro dos mártires. Isso não é a Bíblia. Pode ser um bom livro, mas não é a Bíblia. Aqui está a Bíblia. Não aceitaram o livramento. Para eles não aceitarem, quer dizer que eles escolheram. E este livramento é um livramento que é sempre usado. As 10 vezes que aparece, todas as vezes fala da parte de Deus. Sempre da parte de Deus. Pode checar, é sempre de Deus. Nunca é usado para livramento do homem. É a palavra redenção. Cristo foi feito para nós, apolotrosis, redenção ou livramento. Amém? Como receber isso? Vou falar de problemas. O problema número 1 da igreja é este. Vou terminar falando para você como podemos receber. Eu vou te falar como. Não estou só te provocando. Ok, forma número 1, Romanos 4. Romanos 4:13, porque a promessa de que havia de ser o herdeiro do mundo, pare. Deus tinha prometido para Abraão que ele seria herdeiro do mundo. Então, se ele era herdeiro do mundo, ele poderia ficar doente sendo herdeiro do mundo? Não dá, não é? Não pode ser. E se você está sempre quebrado, duro, você é herdeiro do mundo? Não. Não dá, não é? Então, todas as outras bênçãos menores estão nesta promessa herdeiro do mundo. Então, a promessa de que Abraão seria herdeiro do mundo inclui todas as bênçãos, estão nesta promessa aqui. A promessa de que seria feito herdeiro do mundo não foi feita a Abraão ou a sua posteridade. Se você está em Cristo, você é semente de Abraão. Em Gálatas nos fala isso. Quem é você? Semente de Abraão. Então a promessa de que ele seria herdeiro do mundo não foi feita a Abraão ou a sua posteridade pela lei, mas pela justiça da fé. Vamos voltar às primeiras ilustrações que Jesus usou em Nazaré. Por que Israel não podia receber? Porque estavam ocupados olhando para a obediência. Estavam olhando muito para a lei. Tentavam obter, merecendo a cura. Tentando merecer, mas os gentios não mereciam nada e sabiam disso. E quando eles olhavam para o Salvador, eram justificados. Pela fé, como Raabe. Aqui diz claramente, a promessa não foi feita pela lei. Sabe o que é isso? Preste atenção, ouça bem. Algumas pessoas me interpretam errado. Aqui é onde eles bagunçam tudo, distorcendo minhas palavras. Pastor, isso não tem graça, você não sabe contar piada. A Bíblia nos fala que a obediência é importante, mas temos uma obediência que é gerada pela fé. A Bíblia diz assim, quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? O que é obedecer à verdade? Bem, a Bíblia diz que a pregação do Evangelho é a pregação do Evangelho para a obediência da fé. O que é a obediência da fé? A obediência hoje é crer corretamente.
Crer corretamente vai produzir viver corretamente. Obedecer à verdade, obedecer pela fé, é tudo crer corretamente. Não? Isso, crer. Certo? Que produz um viver correto. Estou certo? Mas a igreja prega viver correto, viver correto, viver correto. Isso é a lei. É o princípio da lei. Se eu mantenho a lei e eu vivo correto, Deus vai me abençoar. Certo? Errado. Porque no momento que se coloca sob a lei, certo, você entra em maldição. Continua dizendo, porque se os que são da lei são herdeiros, ou seja, se você diz que obedeceu e agora Deus tem que te dar a cura, agora que eu obedeci o suficiente, Deus tem que me dar a provisão, aqui diz, logo a fé é vã. E a promessa de ser herdeiro do mundo, aqui diz aniquilada. Uau, pergunta à igreja hoje. Qualquer pessoa na igreja, dá um microfone para eles e pergunta, o que anula a cura na igreja? O que anula a provisão na igreja? Pecado, irmão, pecado! Por isso, digo que se não houver pecado na igreja, mais pessoas serão curadas. Parece engraçado, né? Os que recebem cura, os que tocam em Jesus, os que foram a Jesus e foram curados, eram pecadores. Se o pecado pode parar a graça de Deus, ela não teria começado. Certo? Porque o que vemos é a graça de Deus em todo lugar, com cura. E o pecado não para isso. A graça é maior do que o pecado. Você já viu que ninguém era nascido de novo quando Jesus os curou? Nos evangelhos, ninguém era salvo. Eram israelitas e alguns gentios, mas não eram salvos. Como eram salvos se Jesus não tinha morrido e ressuscitado? Então, se pecadores podem receber, você é filho de Deus, sabia? Alô? Você é filho de Deus, como meu filho que olhou para uma galinha quando tinha 4 anos e disse, ei galinha, estou falando com você. Ei, igreja, vocês são filhos de Deus, ei, estou falando com vocês. A galinha não falou com ele. E eu disse a ele, Justin, é o que acontece quando você não fala comigo. Se alguém fala com você e você não fala com eles, é assim que você se sente, tá vendo? Ei, galinha, ei, galinha. Estou falando com você. Ele ama um programa muito engraçado que os personagens falam, ei, eu falo com você. É um desenho animado. Você pode ver de vez em quando. É bem assim. O que é justiça pela fé? Ou seja, você só recebe dessa forma. Confesse sempre, eu sou a justiça de Deus em Cristo. Jesus se fez pecado pelo meu pecado na cruz e eu fui feito a justiça de Deus por ele. Posso ouvir um amém? Diga isso, eu sou a justiça de Deus em Cristo. Mais uma vez. Quanto mais você falar, quanto mais você confessar, sabe o que vai acontecer? Você vai herdar sem fazer força. Mas a outra forma é essa. Eu não posso receber isso porque eu não fiz aquilo. Eu fiz aquilo errado, eu fiz aquilo de mal. Você não sabe o que eu tenho feito na minha vida. Sabe o que vai acontecer? Vai se desqualificar. Não é Deus te desqualificando. Mas se você diz, eu sou a justiça de Deus em Cristo, é assim que a promessa se cumpre. Israel hoje tem posse da sua terra. Eles até possuem, tecnicamente falando, o monte do templo, onde um monte vai ser construído, certo? É deles, depois da guerra de 67, a de 6 dias. Mas olha, não é deles. É deles, mas não é deles. É assim. A terra é deles, como em Josué, mas não tomaram posse. Sabe, eles não vão poder possuir a terra deles totalmente sem ter algum tipo de problema. Eles têm sempre problemas com a Síria, com o Irã, que estão bem perto ali. E assim, eles sempre têm problemas. Sempre com problemas. Porque estão presos com a lei. A promessa a Abraão não foi feita pela lei. Eles querem receber pela lei. E agora a igreja tenta receber pela lei as bênçãos de Deus. Mas no dia que Israel declarar Baruch rabá Bashem Adonai, bendito o que vem em nome do Senhor, bum! Eles vão receber a justiça pela fé e vão tomar posse das suas bênçãos. A terra vai ser deles. Posso ouvir um amém, igreja? Vamos lá! Dê a Jesus a glória, aleluia! Aleluia! Então, saia daqui confessando. E olha, não importa a sua luta, só confesse, eu sou a justiça de Deus em Cristo. E olha bem, o diabo número 1 vai tentar fazer o seguinte, te acusar. Por isso ele é chamado o acusador dos irmãos.
Ele vai tentar te impedir de descobrir que você é a justiça de Deus em Cristo. E se você já sabe disso, ele vai tentar fazer com que você acredite somente na sua cabeça e não de coração. E por isso você não pode ouvir só uma mensagem sobre a justiça pela fé. Você tem que continuar ouvindo e ouvindo e ouvindo sobre a justiça pela fé. Tem que alimentar a fé com a palavra. Continue ouvindo. Amém? Amados, desejo sobretudo que prosperes e tenha saúde, assim como a sua alma prospera. Dê a Jesus a glória. Aleluia! Amém! Curve a sua cabeça, feche os seus olhos neste lugar. E você que está assistindo agora, nós te amamos. Nós te amamos, amamos aos amigos, aqueles que estão nos visitando. E deixe-me falar isso. Eu não creio por um momento só que você veio aqui sem nenhum propósito ou por acidente. Eu creio e realmente creio que Deus direcionou seus passos para este lugar. Você sentiu vontade porque um amigo te convidou, mas foi Deus que orquestrou tudo isso. Ele te ama, meu amigo. A Bíblia diz que não há outro nome debaixo do céu pelo qual devemos ser salvos. Ou podemos ser salvos? Só o nome de Jesus. A palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Crer corretamente para Deus é tudo. Crer corretamente é a coisa mais santa que você pode fazer para com Deus. Hoje não cumprimos a lei, hoje cremos corretamente. E quando cremos corretamente, vivemos corretamente. Creia que Jesus morreu na cruz pelos seus pecados. Creia que Ele ressuscitou dos mortos para a sua justificação. Ele está vivo hoje à direita de Deus Pai. Eu prego Jesus Cristo glorificado para você. E te digo, Ele quer ser o seu pastor e o seu Senhor. Ele quer te proteger, Ele quer ser o seu provedor, Ele quer te curar, Ele quer ser tudo para você. Você deseja isso? Faça essa oração comigo agora. Se quer Jesus na sua vida, diga de coração, diga Pai Celestial, que presente maravilhoso. Meu Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz pelos meus pecados e ressuscitou dos mortos, sem os meus pecados. Eu te agradeço que hoje, como o Senhor o vê, assim o Senhor me vê. Eu estou nele. Eu sou a justiça de Deus em Cristo, porque Jesus Cristo é o meu Senhor e meu Salvador. Obrigado, Pai. Sou grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado. Em nome de Jesus. E toda a igreja diga amém. Fique em pé agora em nome de Jesus. Levante as suas mãos neste lugar. Uma das provisões que Deus nos dá é proteção. O Salmo 91 fala sobre proteção. Se Deus não quer que sejamos protegidos, então não nos teria dado um lindo salmo como o Salmo 91. Então levante a sua mão aqui neste lugar, amigo. Deus quer você protegido. Este mundo vai de mal a pior. Coisas loucas acontecendo. Nem voar é tão seguro. Viajar não é tão seguro, você não sabe se vai acontecer um desastre natural ou um ataque de terroristas. Mas olha bem, Deus quer você protegido. Levante suas mãos. E você que está assistindo, o Senhor te abençoe com as bênçãos do Pai Abraão. Receba em nome de Jesus. E o Senhor te guarde, que Ele te preserve e te proteja durante toda essa semana, a você e os seus familiares, de toda ameaça, perigo, acidente, tragédias, de todas as doenças, de todas as infecções e de todos os poderes das trevas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que Ele te conceda favor, grande favor, onde você for. Você vai estar no lugar certo na hora certa. Você e os seus. E o Senhor te conceda grande favor com todos que conhecer. E com quem não tiver favor é porque não era para ser assim. Não precisa deles. Que o Senhor te conceda e aos seus amados a shalom, saúde, paz e bem-estar. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E toda a igreja diga amém. Deus te abençoe e nos vemos de novo. É tão bom estar na casa do Senhor, amém? Obrigado por sintonizar no programa de hoje. Esperamos que tenha sido uma bênção para a sua vida. Para mais informações sobre o programa da Igreja New Creation, acesse o site ncctv.org.sg.
Lá você poderá se inscrever para receber um devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através desses devocionais. Acreditamos que o seu dízimo pertence à igreja que você frequenta e oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.